Vladimir Putin, o presidente russo, é possivelmente um dos líderes mais fora do comum da história moderna. Desde 1999, a Rússia passou por uma série de mudanças sob sua administração, incluindo a proibição de várias coisas que são comuns em praticamente todos os outros lugares. Desde alimentos exóticos até memes. Vamos explorar 7 coisas corriqueiras que foram banidas pelo próprio Putin na Rússia. Vamos começar com a história dos alimentos importados, algo que talvez não ocupe muito a sua mente quando está fazendo as compras no supermercado. É natural se concentrar nas suas marcas favoritas de xarope de bordo ou mussarela italiana, mas na Rússia, importar alimentos estrangeiros é um não-não. Essa questão se intensificou, especialmente após a Rússia ocupar a Crimeia em 2014, o que não agradou nem um pouco à União Europeia e aos Estados Unidos. O resultado? Sanções. Essas sanções incluíram congelamento de ativos, restrição de transações para indivíduos russos, bancos e empresas associadas a Putin. Além disso, houve limitação no comércio de produtos petrolíferos com a Rússia, afetando consideravelmente a economia do país. Em resposta, o governo russo impôs suas próprias sanções, proibindo a importação de alimentos e produtos agrícolas dos países que lhe aplicaram sanções. O governo incentivou os cidadãos russos a substituírem os produtos estrangeiros por alternativas locais. A proibição resultou na escassez desses produtos estrangeiros nas prateleiras, e alguns foram até destruídos para compensar a falta. O contrabando desses produtos tornou-se uma prática popular, com pessoas arriscando prisão para ter acesso a alimentos estrangeiros. Outro ponto polêmico da administração de Putin é a proibição das testemunhas de Jeová na Rússia. Apesar de a Constituição russa garantir liberdade religiosa, o governo pode proibir atividades de grupos religiosos considerados extremistas. Isso levou à ilegalização das testemunhas de Jeová, acusadas de incitar ódio religioso. A proibição das testemunhas de Jeová pode ter motivações além da religião, como a recusa do grupo em se alistar no exército e participar da política. Isso pode ser visto como uma ameaça à estabilidade do país, especialmente em tempos de conflito, como a guerra na Ucrânia. Outra curiosidade da Rússia sob Putin é a lei antiprofanidade, que proíbe o uso de palavrões na mídia. Embora seja comum em outros lugares do mundo, na Rússia, esse tipo de atitude pode resultar em prisão. A lei reflete a tentativa do governo de controlar o conteúdo e a expressão na mídia, uma característica da falta de liberdade de imprensa no país. Aqui no Brasil, estamos acostumados com indicações de faixa etária que mostram a idade sugerida para as pessoas consumirem determinados tipos de conteúdo, inclusive que contenham palavrões, porém na Rússia isso vai para um lado onde realmente não é possível ter esse tipo de conteúdo. Essa lei se estende a livros, filmes e programas de televisão, que devem censurar essas palavras para evitar multas ou até mesmo algo pior. Essa lei mostra que o poder do país interfere diretamente na liberdade da imprensa e de produtores da mídia no país. Uma outra proibição polêmica na Rússia é a dos memes. Alguns civis russos foram condenados à prisão por compartilhar memes que comparavam o personagem de Game of Thrones, Jon Snow, a Jesus. Como resultado dessa acusação, ele foi incluído numa lista de terroristas e extremistas pelo governo federal. O serviço de monitoramento financeiro tornou praticamente impossível para Markin utilizar serviços bancários e arranjar um emprego. Outro russo, Andrei Shachirin, de 38 anos, também enfrentou problemas criminais. Ele compartilhou fotos consideradas ofensivas nas redes sociais, criticando até mesmo o patriarca ortodoxo russo Kirill e o presidente Putin. A crítica incluiu Putin usando um caro relógio de pulso, posteriormente alvo de manipulação via Photoshop. Não é surpresa que o governo russo utilize restrições aos memes como uma forma de controlar a expressão, proibindo conteúdos que critiquem funcionários do governo. Isso é basicamente uma maneira de suprimir a oposição e manter o povo na linha. Entretanto, a internet dá poder às pessoas para se conectar e se organizar. É claro que o governo russo teme essa liberdade de expressão, pois é conhecido por manter um controle firme sobre seu povo. A internet é vasta, e monitorar e censurar é mais fácil dito do que feito. Além da ameaça de prisão para quem critica o governo através de memes, a Rússia mantém um registro de blogs com mais de 3.000 visualizações diárias para identificar sites que possam compartilhar conteúdo indesejado.
Mudando de assunto, em muitos países, as pessoas não precisam se preocupar se suas roupas íntimas infringem a lei. Porém, na Rússia, até mesmo o tipo de roupa íntima que você usa é determinado pelo governo. Roupas íntimas rendadas não podem ser fabricadas ou vendidas na Rússia, supostamente por razões de saúde. O governo alega que todas as formas de roupa íntima devem ter pelo menos 6% de algodão para seguir o padrão imposto pela regulamentação. Essa regulação causou descontentamento, principalmente entre as mulheres, que protestaram ativamente contra ela. Alguns chegaram a contrabandear roupas íntimas rendadas para o país. A proibição parece ter motivações econômicas, já que o mercado de roupas íntimas vale cerca de 4 bilhões de euros, com 60% representados por calcinhas. A restrição visa cortar a dependência do mercado externo. No entanto, quando se trata da política de drogas na Rússia, as coisas ficam ainda mais complicadas. A Rússia tem algumas das leis mais rigorosas do mundo, tratando o uso de drogas como um problema de decadência social, resultando em anos de prisão e tratamentos forçados. O recente caso de Britney Griner, uma estrela da WNBA, ilustra a dureza dessas leis. A repressão também se estende a sites que discutem o uso de narcóticos, bloqueando o acesso a informações úteis para os usuários. No fim das contas, a Rússia vai na contramão do que alguns outros países já consideram como normal e se mantém em uma posição extrema de conservadorismo e de penas severas para pessoas que se envolvam com drogas em seu território. Em relação à educação sexual, a Rússia toma uma posição conservadora e proibiu efetivamente o ensino dessa matéria nas escolas. Claro que isso geraria muitos retornos negativos para a população, uma vez que quando as pessoas crescem sem conhecimentos básicos sobre o assunto, muitos problemas de saúde sexual se acentuam. A influência da Igreja Ortodoxa Russa e a falta de reconhecimento do problema do HIV são evidentes. O país tem uma crescente epidemia de uso de drogas, com mais de 2% da população injetando drogas. O número de casos de HIV positivo dobrou devido à falta de educação sexual. Essas políticas restritivas na Rússia mostram uma abordagem problemática em várias áreas, desde a liberdade de expressão até questões de saúde pública. O futuro dirá se o governo reconsiderará essas políticas ou se adotará medidas ainda mais estranhas. Obrigado por acompanhar este conteúdo. Comentem aqui qual dessas práticas você achou mais extremista. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem com os amigos. Até mais!